Um relatório da Defensoria Pública do Estado de São Paulo mostra que a maioria das prisões de detentos em saída temporária foram feitas ilegalmente no último mês de março, na região metropolitana. 61% delas, mais da metade, portanto, foram feitas somente por descumprimento de horário, baseando-se nos processos e registros policiais de mais de 150 detidos entre os dias 12 e 18 de março. Os defensores públicos disseram que as polícias do Estado deixaram de seguir uma série de normas legais para prender os detentos em situação de benefício judicial. A Secretaria de Segurança Pública admitiu, por meio de uma nota, abre aspas, que desde o ano passado, 1.500 detentos em saidinha foram presos pelas forças de segurança, mas menos de 10%, 119 no total, estavam cometendo crime flagrante, fecha aspas. Ainda assim, a Secretaria enfatiza que a medida contribuiu para a redução de roubos e furtos. Ou seja, segundo a Defensoria Pública, aqueles que estavam em saída temporária e foram presos durante o benefício, maioria prisões ilegais porque não estavam cometendo crimes. Aliás, uma baixa parcela somente desses que voltaram para a prisão estavam em flagrante. E aí, Rafael Macris, Defensoria Pública está falando que a polícia errou. A polícia errou por quê? Porque prendeu o preso que estava em saidinha, que descumpriu os horários. Acabou de falar que não cumpriu. Acabou de falar que não é isso. A grande verdade, a grande verdade é que é uma completa anomalia, né? Isso que a gente tem hoje no Brasil. A grande verdade é que é um grande absurdo esse negócio de saidinha. O preso que está lá porque matou a mãe, porque matou o pai, porque matou alguém da família, filho, filha, inimigo, parente, amigo, ele sai para comemorar Natal, para comemorar Ano Novo, para comemorar Dia das Mães. Alexandre Nardoni sai na saidinha, Suzane von Richthofen saía no Dia dos Pais. É um completo absurdo isso. Eu dou os parabéns para o Congresso Nacional, que teve a coragem de debater e discutir esse tema. Infelizmente, a gente sabe que o governo federal, através do Ministério da Justiça, vetou um dos pontos mais importantes com relação ao projeto da saidinha, que praticamente desfigurou o projeto. Desde que salve uma vida nesse país, já é justo acabar com a saidinha. Quantos policiais não foram mortos por conta de presos que estavam com o benefício da saidinha? Quantos pais de família não perderam a vida por conta de presos que estavam à saidinha? São centenas de exemplos. Eu sou de Americana, em Campinas, na última saidinha do ano passado, teve uma funcionária de um hotel que foi morta por um bandido que estava em saidinha, por uma tentativa de roubo. Vai falar para a família dessa vítima o que ela acha com relação à saidinha? Me desculpe. Já passou da hora do Brasil acabar com isso. Infelizmente, a gente tem que tratar a prisão como forma de punir os criminosos. A esquerda sabe como trata? Como forma de ressocialização do bandido. Ai, coitado, ele é vítima da sociedade, ele foi preso, a gente tem que pensar a cadeia, a gente tem que pensar a prisão, fazer de tudo para ressocializar ele. Não, a prisão tem que punir. O cara tem que ter medo de cometer qualquer crime. O bandido tem que saber que se cometer crime vai ser pego. Infelizmente, hoje, 30% dos homicídios só são elucidados. A gente precisa de uma polícia científica mais forte. A gente precisa de uma força militar mais ostensiva para inibir a ação desses criminosos, agir com inteligência, com câmeras para ajudar a elucidar esses crimes. O brasileiro não aguenta mais sair na rua e levar o filho na escola e ter medo de ter uma arma apontada para sua cabeça para levar o seu celular. A gente vai ter o show da Madonna no Rio de Janeiro em breve, não vai? Eu quero ver, a gente vai discutir aqui. Eu não vou nesse show, mas eu tenho certeza que a gente vai discutir aqui a quantidade de celulares que vão ser furtados nesse show. Eu tenho certeza absoluta que vão ser centenas e centenas de celulares furtados, de celulares roubados, milhares. E sabe o que vai acontecer com esses jovens vítimas da sociedade que vão estar lá roubando o celular de quem vai estar curtindo o show da Madonna? Nada. Nada. Essa que é a verdade. Alguém aqui vai no show da Madonna? Não? Eu queria ir no do ABBA hoje à noite, mas não consegui ingresso. Se alguém tiver. E aí, Leandro, você estava meio inconformado aí com as manifestações do Rafael Macris. Koba, você leu
ali a notícia de que as prisões foram ilegais. Eu li que a Defensoria está dizendo que as prisões foram ilegais. Tem um detalhe. Pois é, o STJ corrobora com a opinião da Defensoria, no caso. Então, mas com decisões em definitivo, porque de março para cá não dá tempo. O relatório diz o seguinte: mais da metade das abordagens foram fundadas em motivações não admitidas como idôneas pelo Superior Tribunal de Justiça, que é um órgão que regulamenta, inclusive por meio das suas decisões, a atuação policial. Mas espera aí, só para deixar claro, quem está dizendo isso não é o Superior Tribunal de Justiça, quem está dizendo isso é que a Defensoria, na visão dela, diz que 61% das prisões foram ilegais, porque na visão da Defensoria estão em desacordo com decisões do STJ. E a Secretaria de Segurança Pública admite isso. Admite. Inclusive fala que só 10% dos presos que eles prenderam é que estão dentro daquilo que o STJ compreende como razão legítima. Mas, na verdade, o que a Secretaria de Segurança Pública admite é que 10% estavam cometendo algum crime, o que não significa que os outros 90% não estejam cometendo falta grave, que é ilícito administrativo, como estar fora do horário, por exemplo. Então, assim, não tem uma admissão de que as prisões são ilegais pela Secretaria de Segurança Pública. Só para a informação que chegar redondinha aí para nossa... Pois é, mas para chegar redondinha, não pode dizer que 61% das prisões foram ilegais, como está aparecendo aqui. Segundo a Defensoria Pública, a gente está falando desde o começo, Leandro. Pois é, mas claro. Esse é um estudo e que esse é um estudo e a gente está comentando este estudo. Exato. Né? E aí as pessoas foram presas, sabe por quê? Olha só, 14% por aparentarem nervosismo. 7,8%. Não, isso é a abordagem. Elas foram abordadas por causa disso. As pessoas foram enquadradas em 14% dos casos por aparentarem nervosismo. Em 7,8% dos casos por mudarem de direção. Em 8,7% dos casos estariam em atitude genérica suspeita. 5,2% dos casos teriam sido denunciados anonimamente. Tem que parabenizar os policiais. Eu concordo com todas essas percentuais. Mas a pessoa está exercendo um direito que hoje é legítimo. Não acabou a saidinha ainda. Hoje é legítimo. Ela está exercendo esse direito. Alguém passa a mão no telefone e denuncia anonimamente a pessoa por uma razão que não configura um flagrante, a polícia vai lá e prende, tá certo? Passa a abordagem. Passa a abordagem. Gente, bom, tudo bem. Vamos lá ler o relatório. Eu vou ler aqui o relatório. Abre aspas para o relatório da Defensoria. Mais da metade das abordagens foram fundamentadas em motivações. As pessoas foram enquadradas... Que resultaram em 61% das prisões. Que resultaram em 61% das prisões. O que a gente tem que mudar nesse caso, pelo menos ao meu ver, a minha opinião, é levar em consideração que a Lei de Execução Penal ela foi criada em 1984. Nós estamos em 2024. Será que mudou o cenário do momento da criação da legislação, que o legislador teve a ideia brilhante de colocar a progressão de regime dos presos que não dão trabalho, para esse preso ser ressocializado? Talvez a ideia lá atrás, Leandro, Koba, tivesse sido boa, talvez. Mas não significa dizer que esta, como o Marquinhos pontuou, não significa dizer que esta hoje seja a vontade da sociedade. E aí, Leandro, a gente tem que respeitar a democracia. A população brasileira não concorda com saidinha. Então não adianta alguém me dizer, Mônica, que, mas segundo os estudos... Não, calma. Segundo a população brasileira, as pessoas têm medo dessa progressão de regime, dessa saidinha, porque o sistema carcerário não funciona, as prisões hoje elas são maléficas, na verdade, ao invés de fazer bem. Então, o que a gente tem que pontuar? Que a atuação do Congresso, dentre as difíceis decisões que eles tomam, finalmente seguiu a vontade da população brasileira. E aí, Leandro, por que eu penso que a gente tem que fazer o quê? Uma nova reforma da Lei de Execução Penal. E aí, Leandro, caso você seja a favor de ver bandido na rua, a gente tem que pensar no formato de colocar esse bandido na rua, porque é perigoso. Eu tenho medo, gente. Pera lá. Foi citado. Eu não terminei de falar. Você foi citado, você está com a palavra. O Sérgio cortou, mas é o seguinte, eu concordo inteiramente sobre a população exercer a sua vontade por meio de seus representantes que votaram nisso. Agora, nós não podemos... negar, Sérgio, que existe aqui um populismo penal, que é propor endurecimento de penas sem que isso esteja conectado àquilo que provoca, de fato, a sensação de insegurança, que são outras questões que não é o tamanho da pena, o tempo de saidinha, etc, etc. Então, que seja assim, vai ser votado o veto do presidente Lula, vai ser derrubado com toda certeza, né? As pessoas vão acabar com a saidinha, mas anotem o nome de quem propagou e profetizou que isso seria bom para a segurança pública, porque lá na frente nós vamos ver que são os falsos profetas. Anota meu nome, tá, gente? Sérgio Zagarino, acabar com a saidinha é bom para a segurança pública. Pode anotar.
Mônica Rosenberg. Tá faltando racionalidade nessa discussão, né? Quando a gente fala de saidinha, as pessoas imediatamente se colocam ou totalmente a favor ou totalmente contra, vai pro emocional, fica muito mexido e tá faltando analisar um pouco por quê e como é que esses números estão impactando, como é que a má aplicação do conceito da saidinha está causando realmente esses crimes. A gente viu, lembra, ninguém esquece aquele moço que deu um tiro na cabeça do policial, nas câmeras. Vai olhar, ele não era para estar com a saidinha, ele não era para ter o direito ao benefício da saidinha. Agora eu estava lendo, justamente por essa pauta, a progressão de pena, o reincidente tem a sua pena, ele tem direito à saidinha se ele tiver cumprido 1/4 da pena, se ele for reincidente. Como é que o reincidente tem direito à saidinha? Então, em vez de a gente estar olhando os critérios, em vez de analisar como é que faz para a aplicação ser racional e para que quem não tem que estar na rua realmente não esteja, mas que aqueles que eventualmente poderiam estejam, não, aí a gente acaba com ela de uma vez e tem a ilusão de que agora nós vamos ter mais segurança. Já vimos que não vai, porque nós vimos já que tem juízes que estão dando a saidinha sem o exame criminológico, porque não dá para fazer. Então, a aplicação é que está errada e, em vez de estar buscando como resolve, o Nardoni está solto. Ele está solto, ele não está em saidinha, ele está solto. Tem realmente que rever como nós aplicamos e como nós punimos para nem gerar impunidade e nem gerar uma sensação de que estamos seguros sem estarmos. O que você acha do Nardoni solto, Leandro? O Nardoni, eu não conheço o caso... Você não conhece o caso do Alexandre Nardoni? Eu conheço o caso em... Não é possível. Não é possível. Você não conhece. Ele é muito jovem. Tem um rapaz chamado Alexandre Nardoni e sua esposa, Ana Carolina Jatobá, foram condenados por ter jogado a própria filha do Alexandre Nardoni, Isabela Nardoni, em 2008. Eu, como pai, sinto ojeriza desse nome, Nardoni. Né? E acho que todo mundo aqui, que também a sociedade como um todo, acha isso, né? Agora, eu não conheço os detalhes do caso, eu sei que ele cumpriu pena na prisão dos famosos em Tremembé, né? Assim como a Suzane von Richthofen e assim por diante. Então, não conheço os casos, não vou comentar individualmente. Agora, imagino eu que ele, como outros, ganham privilégios na execução penal, na execução de suas penas, em função do acesso que tem ao sistema de justiça, que depende fundamentalmente da cor da pele e da renda. Então, no final das contas, esse populismo penal que gira em torno desse tipo de proposta está olhando para o encarceramento em massa com carinho, né? Olhando com carinho para o encarceramento em massa de pobres, pretos, pessoas que moram na periferia. Então, enquanto as pessoas, como o herdeiro do Porsche, têm condições de escapar da prisão, mesmo em flagrante, como fez o menino do Porsche, o cara que aparenta nervosismo tá ferrado. Ô, Rafael Macris, eu quero te ouvir também. Segundo o Leandro, este movimento populista é para colocar preto e pobre na prisão, na ideia do carceramento em massa. Tem que acabar com essa história, o Koba. Cometeu infração, não importa se é rico, se é pobre, se é branco, se é preto, tem que ir para cadeia. Tem que ir para a prisão. Isso acontece? Então, mas infelizmente a gente vê casos e casos. Entendeu? Agora, justificar essa questão para defender... não, peraí, mas a saidinha tá certa, a gente tem que usar a prisão como forma de ressocialização dos criminosos. Tem que acabar com essa patifaria. A saidinha é uma patifaria, um absurdo, uma aberração que a gente tem hoje aqui no Brasil. É o bandido ele ir lá cometer um crime porque ele sabe que ele vai ficar 2, 3 anos preso e já vai estar na rua de novo. A gente sabe que, infelizmente, as prisões, o sistema carcerário brasileiro está dominado pelas facções criminosas. E os bandidos, na grande maioria das vezes que saem para a saidinha, não saem para ir na igreja, não saem para visitar a mãe, para visitar o pai. Sabe o que esses bandidos fazem? Eles saem para cobrar dívidas dos chefes de facções criminosos que controlam os presídios. Eles saem com missões. Eles saem com o objetivo de ir lá e assaltar, de roubar, de matar de novo. Isso é a minoria, né? Não é a maioria. Mas infelizmente acontece. E uma vida, 2, 3 vidas que sejam salvas por conta desse projeto, as mães e os pais da família que poderiam perder alguém vão agradecer, eu tenho certeza. Mas posso fraternalmente questionar uma coisa aqui, ô Macris? Nesse caso, você está falando aqui, o cara sai para cobrar dívida. Dívida por quê? Porque a vida na prisão é infernal. Ela é uma vida que depende da facção. O melhor caminho nesse caso era, inclusive, o cara cumprir uma pena que nem seja de prisão. Eu concordo que tem que punir, mas a punição não necessariamente é prisão.
A prisão... Um cara que roubou, um cara que matou. Fala pro cara que teve o celular roubado. Fala pro cara que teve o celular roubado. O cara que matou... Aqui é a Mônica, advogada. Eu não sou. Não tem necessariamente o mesmo benefício. O cara que roubou um pacote de bolacha, uma caixa de leite, tem que nem sequer ser preso. Ele tem que ter uma punição? Tem. É prisão? Não, porque a prisão, vocês mesmos gostam de falar... O cara que roubar um celular não tem que ser preso. O cara que roubar o celular, se tiver reincidido, se tiver feito isso com violência... Roubou o celular sem violência, então uma vez aqui pro Leandro não precisa ser preso. Se tiver em violência... Faça-me o favor. Pra que você vai pegar Faça-me o favor, quem tá ouvindo aqui a audiência, eu duvido que alguém pensa dessa forma. Pra você pegar e não adianta fazer sinal com a mão. Pra pegar um cara que furtou um celular de R$800 e jogar na mão de uma facção pra ele ter que trabalhar pra essa facção e gerar muito mais... Não importa o preço. Claro que importa, porque não tem que ter prisão que joga pra dentro da facção o cara que rouba por razões que inclusive são famélicas. Então, peraí, você tá com óculos aí, com um relógio, se roubar o seu óculos, seu relógio, você vai falar, não, tudo bem, é uma vítima da sociedade. Se for com violência é diferente, se for reincidente é diferente. Não adianta fazer esse debate raso aqui, ô Macri. Mas o debate raso é quem tá fazendo é você. Não tô fazendo o debate Quem tá fazendo debate raso é você. Que vai me trazer aqui informação e não, peraí, pô, então porque o meu relógio aqui não é um preço tão alto, o bandido chegou, me roubou sem tanta violência, ele não tem que ser preso? Não é o meu relógio. Faça-me o favor. Então o relógio da Mônica, o relógio de outra pessoa. Quem tá sendo populista é você falando em ladrão de caixa de leite. A gente sabe muito bem. A gente vai ver no show da Madonna aqui, nos shows que tem, quantas centenas, milhares de celulares são roubados. E esses jovens não são presos, esses bandidos não são presos. Não são presos. Não são presos. A gente sabe que esses bandidos são pegos com dezenas de celular no bolso, não são presos. No dia seguinte eles estão soltos. Não é possível, é verdade. É só olhar na notícia. Isso não é verdade. Olha só, vamos lembrar que o furto famélico, aquele que a pessoa furta para matar a fome, não é nem crime, na verdade, né? Exato. Então nós estamos falando sobre isso. Tá cheio de gente que não tem o seu crime enquadrado como famélico, Koba. E você sabe disso. Você sabe por quê? Quem que defende essas pessoas? A Defensoria Pública que dá esses dados aí. Porque o cara pobre é defendido por quem? Por essa Defensoria Pública. Você estava exaltando agora mesmo. Mas você está fazendo chacota da Defensoria? Não, a Defensoria Pública é um órgão seríssimo, mas que é parte interessada. Por isso que é parcial. Parte interessada em quê? Ela defende um lado do processo. Por isso que é parte interessada, não é imparcial. A Defensoria Pública não consegue defender bem os seus... Mas a Defensoria... casos, porque não tem quadro suficiente, porque não tem posto de atendimento suficiente, porque não tem pessoal suficiente. É por isso que a Defensoria Pública não consegue atender tão bem todos os casos que chegam para ela. E por que você fala que a Defensoria Pública não atende tão bem? Você que está fazendo chacota, sabe por quê? Deixa eu falar para você. Você sabia que os maiores índices de reversão nos tribunais superiores é da Defensoria Pública? Ela ganha muito mais casos do que advogados particulares, na média. Então faz um excelente trabalho, sim. O que eu estou dizendo aqui, uma entidade da excelência que é a Defensoria Pública, que tem os altíssimos níveis nas cortes superiores, se não consegue entregar a absolvição para alguém que furta para matar a fome, é porque esse cara não furtou para matar a fome, esse cara furtou porque é bandido. Não, é isso que acontece. Não chegou um defensor para ele. E aí? Não chegou para ele um defensor porque não tem pessoal. Olha para a câmera e fala que não chegou defensor para alguém. Não chegou o serviço para ele de acesso à justiça que ele tem direito. Se a Defensoria tivesse mais postos de atendimento, tivesse mais pessoal, tivesse mais agilidade para atender, chegaria assim esse mesmo serviço de qualidade que você está testemunhando aqui, e eu também sou testemunha. Tenho casos lá que eu acompanho que são de interesse econômico no Supremo Tribunal Federal, que são defendidos lá pela Defensoria Pública da União de forma exemplar. É um negócio que é um show. Agora, por que tem grande número de reversões? Porque são muitos casos passíveis de reversão. É estatístico, Koba. É estatístico. Ô Leandro, deixa eu só tentar melhorar aqui, para fechar esse assunto. Quando você fala que as prisões, elas não são benéficas hoje, no formato que nós temos, para os bandidos, criminosos, você não pode fazer com que a gente saia do que o Macri estava dizendo. O Macri estava falando assim, olha, a gente tem que punir o cara que roubou, independente do que ele fez, se foi um furto, se foi um roubo. Então, a falência do Estado no sistema carcerário não pode nos fazer acreditar que a gente tem que inibir a impunidade, porque seria pior. A gente tem que trabalhar políticas públicas para fazer com que o sistema carcerário evolua a lei de execução penal. Esse é o caminho. PPP. PPP é o caminho do sistema carcerário no Brasil, eu não tenho dúvidas, Mônica.